Não existe lugar seguro na história humana. Existem apenas lugares onde o medo conseguiu cavar mais fundo. No coração da Turquia moderna, sob uma terra aparentemente comum, existe um mundo que não deveria estar lá. Um labirinto de pedra, um sistema subterrâneo tão profundo e tão vasto que não parece ter sido feito para esconder pessoas, mas para esconder algo que elas temiam. E tudo começa com um detalhe quase ridículo, um gesto banal, uma parede quebrada por acaso. Em 1963, na região da Capadócia, um homem reformava sua casa. Uma reforma simples, um trabalho comum. Até que ele atingiu uma parede que não fazia sentido. Atrás dela havia um espaço vazio, depois outro, depois um corredor e então um buraco. O que ele viu não era um porão, não era um túnel pequeno. Era o início de uma estrutura que parecia ter sido construída com uma intenção desesperada: desaparecer. A cidade subterrânea de Derinkuyu, 18 níveis abaixo da superfície. Portas circulares de pedra capazes de selar corredores inteiros. Ventilações que atravessam dezenas de metros, como se alguém tivesse projetado aquilo com engenharia precisa. Salas para viver, salas para estocar, salas para cultuar, salas para sobreviver. E segundo estimativas, um espaço preparado para abrigar até 30.000 pessoas. Mas a pergunta que faz Derinkuyu se tornar um arquivo proibido não é como, é por quê. Porque quando você desce para o subsolo e percebe que aquilo não é uma caverna natural, você entende uma coisa. Essa cidade não foi construída para conforto. Foi construída para fuga. E o mapa que supostamente indicava sua entrada nunca deveria ter existido. Derinkuyu não é uma lenda. Ela existe e está registrada. Pode ser visitada. E exatamente por isso, ela se torna ainda mais perturbadora. O que se encontra lá embaixo não é improviso. Não é um esconderijo temporário. É um projeto. Corredores estreitos desenhados para impedir invasores. Entradas camufladas. Câmaras de armazenamento com espaço para alimentos por meses. Poços de água internos. E o mais impressionante, ventilação. Um sistema de respiração subterrânea que atravessa a estrutura como artérias. Algumas aberturas chegam a mais de 50 metros de profundidade. Outras conectam setores que parecem ter sido construídos em épocas diferentes. Existem estábulos, existem escolas, existem cozinhas, existem igrejas. Ou seja, não era apenas um abrigo. Era uma cidade preparada para existir longe do sol. E aqui começa o desconforto. Porque a maioria dos abrigos humanos são construídos para resistir ao inverno, à guerra ou à fome. Mas Derinkuyu parece ter sido construída para resistir ao mundo lá fora. Como se a superfície fosse o lugar mais perigoso. E quando você caminha pelos corredores, percebe outra coisa. O silêncio ali não é natural. Ele é pesado. Como se a pedra ainda lembrasse do motivo pelo qual foi escavada. A história oficial
diz que comunidades cristãs teriam usado Derinkuyu como refúgio durante perseguições, principalmente em períodos de invasões. Mas isso não explica o começo. Porque uma pergunta permanece aberta. Quem cavou isso primeiro? A versão aceita afirma que a região da Capadócia possui rochas vulcânicas macias, fáceis de escavar. Isso é verdade. A geologia local facilita túneis e cavernas. Mas facilitar não significa explicar. Escavar uma estrutura desse tamanho exige tempo, exige mão de obra organizada, exige logística. Não estamos falando de uma caverna. Estamos falando de uma cidade subterrânea com planejamento. E quando arqueólogos analisam Derinkuyu, percebem algo inquietante. Ela parece ter sido expandida em fases, como se uma geração tivesse cavado um nível, depois outra geração tivesse descido mais, depois outra tivesse cavado ainda mais fundo. Mas se isso aconteceu, então o medo também foi crescendo. O medo não ficou menor com o tempo, ele ficou maior. E então surge um detalhe que quase nunca aparece nos resumos rápidos sobre Derinkuyu. Existem portas de pedras circulares gigantes, pesando centenas de quilos, instaladas em corredores estreitos. Elas não foram feitas para fechar uma casa. Foram feitas para selar setores inteiros. Como se algo pudesse invadir e fosse necessário isolar o labirinto. Como se a ameaça não fosse apenas um exército humano. E nesse ponto, qualquer espectador atento faz a mesma pergunta. Por que um povo precisaria viver embaixo da terra, se o perigo estava apenas acima? Existe uma história recorrente, repetida em versões diferentes por pesquisadores independentes e relatos locais. A história do mapa. Um documento antigo, descrito como incompleto, desgastado, com linhas que não pareciam representar estradas, mas camadas, níveis. Como se alguém tivesse desenhado a Terra em profundidade. Um mapa que não indicava uma cidade, indicava uma entrada. E o mais estranho, indicava também regiões bloqueadas, áreas que não deveriam ser acessadas. Se esse mapa existiu exatamente como dizem, ele não seria apenas uma curiosidade arqueológica. Ele seria um sinal de que alguém sabia que Derinkuyu era mais do que um abrigo. Que alguém sabia que aquilo era um sistema. E aqui, o mistério começa a crescer como uma doença silenciosa. Porque Derinkuyu não é única. Existem dezenas de cidades subterrâneas na Capadócia. Algumas conectadas por túneis, outras ainda parcialmente soterradas. Algumas sequer exploradas completamente. Ou seja, não era uma cidade isolada, era uma rede. E uma rede subterrânea não é construída sem um motivo extremo. A pergunta inevitável não é mais quem construiu Derinkuyu. A pergunta passa a ser: o que fez um povo construir um mundo inteiro longe do céu?
Imagine caminhar por um corredor onde duas pessoas não passam lado a lado. O teto baixo obriga você a curvar a cabeça. A pedra parece absorver a luz. O ar muda. No início, ainda existe sensação de segurança, como se fosse apenas uma caverna grande. Mas então você desce mais e mais, e percebe que cada nível parece ter uma função. Os primeiros níveis serviam para animais e armazenamento. Os níveis seguintes tinham cozinhas, dormitórios, locais de reunião. Mais abaixo, havia espaços religiosos. E em determinados pontos, corredores que terminam abruptamente. Corredores que parecem ter sido fechados. Alguns pesquisadores sugerem que esses túneis eram rotas de fuga. Outros sugerem que eram conexões para outras cidades subterrâneas. Existe inclusive a hipótese de que Derinkuyu se conectava a Kaimakli, outra cidade subterrânea famosa por túneis com quilômetros de extensão. Mas aqui surge um detalhe incômodo. Nem todos os túneis foram abertos. Nem todos os túneis foram mapeados. E alguns túneis, segundo relatos, foram selados de novo. O que significa que, mesmo depois de sua descoberta moderna, certas partes permaneceram escondidas. E quando uma estrutura é descoberta e depois escondida novamente, isso não é arqueologia. Isso é controle. A estrutura de Derinkuyu possui características que desafiam explicações simplistas. O sistema de ventilação é eficiente demais para ser casual. Os poços de água são posicionados de forma estratégica. As rotas internas são desenhadas como um labirinto defensivo. E o mais curioso, a cidade parece ter sido projetada para resistir a longos períodos de isolamento. Isso não é típico de um esconderijo de guerra temporário. A arquitetura de Derinkuyu se comporta como se tivesse sido criada com uma mentalidade de sobrevivência prolongada, como se seus construtores acreditassem que a superfície poderia ficar inabitável. Isso leva a teorias. Algumas defendem que Derinkuyu teria sido usada como refúgio contra invasões humanas. Hititas, persas, árabes, romanos. A história da região é cheia de conflitos. Mas mesmo isso não explica a escala. 30.000 pessoas não se escondem por alguns dias. 30.000 pessoas desaparecem por meses. E se isso aconteceu, então algo grande demais aconteceu acima. Algo que fez uma população inteira aceitar viver no escuro. Existe uma teoria que aparece repetidamente em arquivos alternativos e estudos de catástrofes antigas. A hipótese de um evento global, um colapso climático, uma era de cinzas, uma explosão vulcânica gigantesca, um inverno prolongado. A Capadócia é uma região marcada por atividade vulcânica antiga. E se um evento extremo tivesse transformado o céu em veneno? E se por um período a luz do sol tivesse se tornado uma ameaça? Isso parece absurdo, até você lembrar que a humanidade já passou por eras de fome e escuridão. Existem registros históricos e geológicos de períodos em que o clima mudou drasticamente em pouco tempo. E agora pense em Derinkuyu, uma cidade subterrânea, um sistema de ventilação, reservatórios internos, armazenamento de comida. Isso não é apenas proteção contra inimigos. Isso é proteção contra o mundo. Mas ainda falta uma peça. Se foi uma catástrofe,
Por que tantas entradas foram camufladas? Por que tantas portas foram projetadas para impedir invasão? O medo ali não era apenas do céu, era de algo que podia entrar. E é aqui que a história muda de direção. Porque existe uma linha invisível entre um mistério arqueológico e um mistério que alguém tenta administrar. Relatos locais mencionam túneis fechados por autoridades, câmaras bloqueadas com justificativas vagas, setores interditados sob o argumento de risco estrutural. Mas há algo mais estranho. Em alguns documentos e relatos de exploradores independentes, surge uma frase recorrente: existem túneis que continuam descendo. Túneis que não fazem parte da rota turística. Túneis que parecem continuar para regiões onde não há registro público. E quando essa informação aparece, ela sempre vem acompanhada de um detalhe inquietante: a presença de controle moderno. Não controle arqueológico, controle geológico, controle estatal. Como se o problema não fosse apenas preservar ruínas, como se o problema fosse impedir que alguém veja o que existe além. E agora, preste atenção, porque a partir deste ponto, o arquivo deixa de ser claro. E o que vem a seguir não aparece em placas, nem em folhetos turísticos, apenas em relatos fragmentados. E alguns deles terminam abruptamente. Quando uma cidade subterrânea é descoberta, o normal seria explorar cada centímetro, catalogar, mapear, registrar. Mas Derinkuyu não é um lugar normal. Existe algo que sempre incomodou pesquisadores: a sensação de que partes do labirinto foram propositalmente esquecidas. Portas circulares foram encontradas fechadas, algumas com sinais de que não eram abertas há séculos. E mais estranho, algumas parecem ter sido fechadas de dentro, o que significa que em algum momento alguém decidiu bloquear o caminho e permanecer do lado oculto. A história oficial não gosta dessa possibilidade, porque ela cria uma pergunta impossível: quem ficou lá dentro? E se ninguém ficou, por que fechar? A teoria mais simples é que foi apenas um método defensivo: fechar setores para impedir invasores. Mas então surge o detalhe que transforma Derinkuyu em algo maior. Existem túneis que parecem não levar a lugar nenhum. Túneis longos demais para serem simples rotas de fuga. E profundos demais para serem escavados sem um objetivo. Alguns dizem que esses túneis conectam outras cidades subterrâneas. Outros dizem que eles conectam algo que nunca foi revelado. E a verdade é que ninguém pode afirmar com certeza, porque nem tudo foi publicado, nem tudo foi aberto, nem tudo foi mostrado. E quando uma descoberta histórica não é mostrada por completo, isso não é falta de tempo. Isso é escolha. Agora, por um momento, esqueça teorias grandiosas. Pense apenas em pessoas. Pense em uma mãe descendo com um filho nos braços. Pense em idosos tropeçando em escadas estreitas. Pense em crianças vivendo sem luz natural. Pense no som abafado da superfície.
Se Derinkuyu abrigou milhares de pessoas, então milhares de pessoas viveram ali com medo. E medo verdadeiro não nasce de uma guerra comum. Guerras acabam, invasões passam. Mas Derinkuyu foi construída para resistir ao retorno de algo. O inimigo poderia ser humano, sim. Exércitos, saqueadores, invasores. Mas a escala do projeto sugere uma ameaça constante, como se o mundo acima tivesse se tornado imprevisível. E agora surge uma possibilidade que ninguém gosta de considerar. E se o inimigo não era apenas um exército? E se era o colapso? Se houve fome, se houve doença, se houve um evento climático que destruiu colheitas, se o céu ficou escuro por meses, o subterrâneo teria sido a única chance de sobrevivência. Mas isso cria outra pergunta. Se Derinkuyu foi construída para a sobrevivência, por que abandoná-la? Por que voltar à superfície? Porque algo deve ter mudado. Ou porque algo deve ter desaparecido. A grande contradição de Derinkuyu é simples. A estrutura existe. A escala é gigantesca, mas a história completa não está escrita. Existem hipóteses de que partes da cidade datem de períodos muito antigos, talvez anteriores ao que a história oficial costuma afirmar com segurança. Existem divergências sobre datas, divergências sobre função, divergências sobre origem. E quando há divergência demais, surge um padrão. A história vira uma explicação confortável. Era um abrigo contra invasores. Era uma proteção para comunidades perseguidas. Era apenas uma característica geológica explorada. Mas nenhuma dessas explicações responde ao sentimento real que o lugar provoca. Derinkuyu não parece um abrigo. Derinkuyu parece um plano de desaparecimento. E quanto mais você analisa suas portas de pedra, seus corredores projetados para confundir, suas ventilações precisas e sua profundidade quase absurda, mais a cidade parece ter sido construída por pessoas que sabiam exatamente o que estavam fazendo. E isso é o que incomoda. Porque se alguém sabia exatamente o que estava fazendo, então alguém sabia exatamente do que estava fugindo. E talvez ainda saiba. Derinkuyu continua lá. A cidade subterrânea permanece aberta para visitas, fotografias e registros. Mas a sensação de que aquilo é apenas uma pequena parte de algo maior nunca desaparece. Porque existe uma diferença entre conhecer um lugar e entender um lugar. E Derinkuyu parece ser um lembrete silencioso de que a humanidade já enfrentou algo tão assustador que preferiu viver sem céu. Talvez tenha sido guerra, talvez tenha sido perseguição, talvez tenha sido catástrofe, ou talvez tenha sido algo que a história não conseguiu nomear. E se você pensar bem, a própria existência de Derinkuyu é uma confissão gravada em pedra. Uma confissão de que houve um tempo em que o mundo acima não era seguro. E o mais perturbador não é imaginar o passado, é imaginar o motivo pelo qual certas partes continuam fechadas. Por que ainda existem corredores sem registro público? Por que túneis ainda são interditados? Por que há tanta incerteza sobre o que existe além do que foi mostrado?
Talvez a resposta seja simples: segurança estrutural. Ou talvez seja algo mais antigo, algo enterrado, algo que não deveria ser encontrado. E agora eu te pergunto: se você tivesse um mapa que levasse a uma porta selada há séculos, você abriria? Ou você entenderia que algumas coisas foram enterradas não por acidente, mas por necessidade? Se Derinkuyu foi um abrigo, então ela salvou vidas. Mas se Derinkuyu foi uma fuga, então a verdadeira pergunta não é para onde eles foram. A verdadeira pergunta é: do que exatamente eles estavam se escondendo? Deixe sua teoria nos comentários, porque talvez a resposta não esteja no fundo da cidade. Talvez esteja no fato de que ela foi construída. E se uma civilização inteira escolheu viver no escuro, isso significa que a superfície já foi o lugar mais perigoso da Terra. Se inscreva no canal para não perder os próximos arquivos. Porque no arquivo secreto, cada porta fechada é um aviso. O próximo mistério já está esperando.